Isaías 40. Irmãos, nós precisamos admitir que nós temos que repensar algumas coisas. E o ponto importante quando a gente admite isso é ouvir outras vozes. Às vezes a gente está preso, né? Como eu disse ontem, passarinho criado em gaiola, ele pensa que voar é doença. Quando ele voa, ele pensa que é doente, né? E às vezes nós, porque pensamos algo diferente, a gente se acha rebelde, se acha fora do padrão, né? Mas qual é o padrão? Qual é o padrão? Quando Deus ia tratar de alguma coisa, ele não manda, ele parava e dizia assim, ó, não era assim desde o princípio. Existe uma ideia original, existe um princípio original, que nós temos que voltar sempre à ideia original. Se você ler Números 13, eu não vou ler hoje, eu li ontem, mas quem estava aqui ontem entendeu. Números 13, a Bíblia está escrita assim, ó, disse o Senhor a Moisés, separa 12 homens e os envia à terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. Quando você lê isso, você fica assim, ó, poxa, Deus falou com Moisés, e Moisés enviou os 13, e Moisés escreveu o Pentateuco, e Moisés está dizendo que foi ele. Aí quando você lê Deuteronômio 1, 20 a 21, 22 e 23, está escrito assim, ó, Moisés disse o Senhor, entra e tome posse da terra que eu dei aos filhos de Israel, sem medo e sem temor. Aí no versículo seguinte diz assim, mas vós me rodeastes e dissestes, envie espias para que espie a terra, envie homens na nossa frente, para que espie a terra. Homem na nossa frente nunca deu certo, irmão. Envie homens da nossa frente que espiem a terra. O problema não é homens da nossa frente, é homens da nossa frente que não estão conectados com a vontade de Deus para os nossos dias. Moisés diz assim em Números 1, 20, envie homens da nossa frente, vocês disseram para mim, envie homens da nossa frente para que espie a terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. E eu achei boa essa ideia, e por isso enviei os 12. Aí é uma contradição, porque Números 13 está escrito, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. Deuteronômio 1, 21 e 22, Moisés está consertando Números 13. Moisés está dizendo, não foi Deus que enviou, não foi Deus que falou comigo, foi vocês que ficaram me rodeando e me dando ideia da carne. Foi vocês que me rodearam e me deram ideia da carne. Eu achei boa essa ideia e enviei os espias. Aí deu no que deu. Deus não mandou enviar homens para espiar. Deus disse, entrem e tomem posse da terra. O problema é quando você tem uma palavra de Deus e para ouvir pessoas que vivem nas circunstâncias e não na profecia. E parece que a igreja ela está sendo preparada para viver as circunstâncias, não a profecia. Então ela vai se adequando às circunstâncias. Se é isso que precisa nesses dias, então vamos fazer isso. Se é isso que precisa esses dias, então vamos fazer isso. E há uma invasão de inteligência na nossa igreja, mas saímos da profecia. Há uma invasão coach nos púlpitos. Tem alguma coisa errada, pastor? Não, claro que não. Eu estudei administração e estudo e sou um coach. Mas no púlpito, amigo, é Bíblia. No púlpito, amigo, é profecia. Você não pode adequar a igreja à movimentação desses dias. A igreja é uma contracultura. Quando ela entra numa geração, ela entra para transformar a terra num céu. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Então, vamos estudar, vamos preparar os empresários da igreja, vamos ensinar as pessoas a administrarem. Mas quando você está no púlpito, estratégias, teses, platonismo, autoajuda, não pode tomar o lugar da ajuda do alto. Frases bonitas não podem tomar o lugar da profecia. Nós precisamos voltar à ideia original. E se Moisés, o legislador da Bíblia, o maior deles, parou e deixou escrito, dizendo, não foi Deus que falou comigo, olha que pecado.
Primeiro diz, assim disse o Senhor a Moisés. Moisés está escrevendo, Deus falou comigo e mandou eu enviar espias. No livro seguinte Moisés diz, não foi Deus que falou comigo, foi vocês. Ficaram me dando ideia e eu achei boa ideia e fiz o que vocês pedirem, não o que Deus mandou. E parece que a igreja hoje ela se movimenta pela necessidade do povo, não pela profecia. Ei, olha aqui para mim, uma igreja que só trabalha no amparo, ela congrega necessidades. Mas uma igreja que trabalha no sacerdócio, ela congrega propósitos. Ela não só congrega necessidades. Porque Deus não investe em necessidade, Deus supre necessidade, Deus investe em propósitos. Aleluia. Então eu preciso descobrir a ideia original de Deus para mim. Já vou ler Isaías 40. Eu preciso entrar na terra e tomar posse dela. 40 anos depois, Caleb já tinha 85 anos. Ele chega para Josué e diz, me dá Hebrom. Eu quero, lembra da palavra que o Senhor deu para nós? É meu aquela terra. Eu quero aquilo para mim. Lembra quando Josué lembra 40 anos atrás Deus falou com a gente? E só você e eu entramos aqui e tomamos posse da terra. Como é o nome dos outros 10? Nem você lembra, porque Deus não deixa a gente lembrar de gente desanimada. A gente só traz a esperança, Josué e Caleb, porque isso nos dá esperança. Mas quem é o nome dos 10? Ah, não sei. Deus não deixa você lembrar mesmo. Josué, Caleb pediu Hebrom, ele disse, me dá Hebrom. Por que Hebrom? Porque foi ali em Hebrom que os espias entraram e quiseram recuar. Então aonde outros recuaram, Caleb estava dizendo, eu quero aquele lugar que as pessoas recuaram. Eu quero avançar nesse ambiente, eu quero tomar esse ambiente. Eu tiro da minha mente essa postura de recuo. Eu tiro da minha mente, porque veja bem, eu estou falando duas coisas aqui. Eu estou dizendo que você tem que voltar à ideia original, mas você tem que avançar com ela, não recuar. O problema é que nós recuamos ao passado, mas não voltamos à ideia original. Eu estou falando duas coisas, prestem atenção. Eu estou dizendo que na mente e no espírito você tem que voltar à ideia original, mas na carne você tem que avançar na profecia. Você está pegando isso no seu espírito, irmãos? Caleb quis continuar aonde outros desistiram. 2 Samuel capítulo 5, Davi começou a reinar em Hebrom, onde os espias entraram e desistiram, onde outros desistiram. Nós vamos governar em nome de Jesus. Nós declaramos isso, essa geração não vai recuar. Eu não quero recuar. Onde outros tiveram medo e orgulho, recuaram por causa de medo, de orgulho, pela falta de comprometimento, comprometeram suas gerações. Não, nós não vamos recuar. Tem meninos e meninas sentados na nossa frente, escrevendo, anotando o que dissemos. E se não nos ver viver o que dissemos, nós vamos comprometer uma geração. Aleluia. Pegou isso? Então levanta sua mão e diga, eu quero acessar lugares de autoridade que não foram acessados ainda. Eu quero acessar. Diga para alguém que está do seu lado com a mão levantada, diga, eu não sou gafanhoto. Eu não voltarei para o movimento anti-êxodo. Eu não voltarei para o movimento anti-êxodo de voltar para o Egito. Não. Os púlpitos não podem voltar para o Egito. Os púlpitos não podem voltar para uma teologia platonista. O que Platão falou é muito importante, o que Aristóteles falou é muito importante, o que Freud disse é muito importante, mas quando eu estou vivendo a profecia, o que ele disse é que é importante. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade não é algo, a verdade é alguém. A verdade não é algo que eu leio. Ah, me fala a verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade é uma pessoa, não é algo, não é alguém, não é um conceito, não é uma ideia, é uma pessoa. Uma pessoa que carrega a verdade de Deus, porque o Pai converge tudo no Filho. Aleluia. Chega.
Então o que é que eu aprendo aqui? Que apostasia não é abandonar a fé, é abandonar a missão, abandonar o senso de propósito. Não é abandonar a fé, pastor, não, porque tem dia que eu também não tenho fé para fazer. Tem dia que o relógio desperta, que eu tenho que pegar um voo de manhã, ir para uma nação, ficar longe de casa, dormir sozinho, ou com o Reuel. Tem dia que eu tenho que negociar aniversário de filho, negociar aniversário de neta. Tem dia que eu não tenho fé para fazer, porque a apostasia não é abandonar a fé, é abandonar a missão, mas o senso de missão grita dentro de mim. E às vezes eu não trabalho na minha fé, eu trabalho na fé dos outros. Às vezes eu não consigo ver com meus olhos, eu consigo só ver com os olhos dos outros. Por isso nós precisamos estar juntos. Amém, irmãos? Vamos ler a Bíblia, Isaías 40. E o verso de número 1, vamos ler o número 1, diz assim: ó, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhes que já a sua malícia é acabada, e que sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas a nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro serão abatidos, o que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso aplanado, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade juntamente haverá, pois foi a boca do Senhor que disse. Diz uma voz, clama, e eu disse, o que hei de clamar? Todos os homens são como ervas, e toda a beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e cai as flores, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade o povo é erva, seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um alto monte. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas, dize às cidades de Judá: aqui está o vosso Deus. O Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, e o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Meu Deus, que palavra. Estenda sua mão para cá, me abençoa, querido. Eu recebo essa palavra. Isso, abençoa minha vida, abençoa minha casa, abençoa Iraci, meus filhos, minhas netas. Abençoa a nossa equipe, abençoa nossa movimentação. Ore por saúde em nosso corpo físico, em nossa mente. Ore para Deus nos guardar da imoralidade, da soberba, do orgulho. Ore para Deus não nos deixar trabalhar sozinho, com intenções malignas, com intenções individualistas. Ore para que o dinheiro não nos afogue, para que a fama não nos afogue, para que a vinha não nos embriague. Sim, recebo essa palavra. Estou coberto pelos meus irmãos, guardado pela igreja do Senhor que clama por justiça. Sim, é isso que buscamos, é isso que queremos. Aleluia, aleluia. Oh meu Deus, aleluia. Eu estou feliz, irmãos, muito feliz, e ao mesmo tempo uma indignação constante no meu espírito. Agora, essa indignação constante, ela tem que gerar intercessão, que gera uma intervenção de justiça. Porque se eu e você praticarmos justiça, certamente Deus trará juízo. Deus trará juízo quando praticamos justiça. Lembra que o Senhor falou em Êxodo capítulo 3? Ele chama Moisés numa sarça queimando, diz: tira a sandália dos teus pés, sobe aqui, entra aqui. E a Bíblia diz que Moisés ficou olhando para aquela sarça queimando, e Moisés disse: que coisa é essa? Que estranho. Porque era comum sarça pegar fogo. Ela pegava fogo de manhã e ela perdia o fogo à noite. À noite, o sereno da noite, o que é que ela fazia com a sarça? O sereno da noite apagava a sarça. Mas Moisés começou a perceber que tinha uma sarça ali que não apagava. De noite ela não apagava. Ela estava acesa na escuridão.
ela se mantinha acesa no caos, ela se mantinha acesa na noite. E Moisés olhou e disse: ué, todas apagam, menos aquelas que apagam. Por quê? Aí ele fala com ele mesmo, ele diz: me virarei para lá e verei essa estranha visão. E por que a sarça não se apaga? No versículo seguinte está escrito assim: vendo Deus que Moisés se virava para ver, bradou ao Senhor do meio da sarça a Moisés: Moisés, Moisés. Ou seja, a sarça está ali acesa, ela está trazendo uma revelação. Vocês precisam ficar me ouvindo, amém? A sarça está ali, queimando. Moisés está vendo uma revelação ali. Mas se você não tiver interesse no que Deus está mostrando, Deus não fala. Primeiro ele mostra, se tem interesse ele fala, se não tem ele não fala. Então Deus vem mostrando muitas coisas para o Brasil, mas se não tiver interesse, se a gente continuar com o nosso círculo de entretenimento todos os domingos, sem interesse do que Deus está mostrando para a cidade, para o Brasil, para a nação, não funciona, irmãos. Vendo Deus que Moisés se virava para ver, ou seja, quando Deus mostrou, quando Deus viu o interesse, Deus bradou. Diga para alguém que está do seu lado: se não tiver interesse no que Deus está dizendo, é melhor que você nem vá nem na reunião, é melhor que você fique em casa assistindo televisão. Se não tem interesse. Agora o interesse não é seu, é de Deus. Porque a voz do que clama, a voz é dele, o clamor é seu, mas a voz é dele. É ele que está clamando dentro de alguém, para que a nação preste atenção. O clamor não é meu. Você acha que esse clamor é meu? Não, cara, eu não tenho estrutura física, nem emocional, nem espiritual para suportar todas essas pressões, para liberar. Eu não estudei para isso, eu não aprendi isso em salas de aula. Por isso hoje a gente está tentando jogar isso na internet, jogar isso em cursos, jogar isso para que você receba. Essas coisas você precisa prestar atenção, você não pode se distrair. Deus está mostrando, Ele sempre mostra para depois falar, Ele nunca fala para depois mostrar. Ele chama Jeremias e diz: vê, Jeremias, hoje eu te ponho sobre os reinos. Eu te ponho sobre os reinos, mas você precisa ver os reinos. Depois ele para e diz: o que tu vês, Jeremias? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse: viste bem, porque é assim que eu velo pela minha palavra para cumprir. Assim como a vara de amendoeira de Arão floresceu sem estar ligada na terra. Ah, meu Deus, sem estar conectada com as coisas da terra, ela floresceu porque eu quis que ela florescesse. Sim, você não vai florescer conectado com as ideias, com as manipulações, com as frustrações da terra. Você vai florescer se você usar a vara que Deus colocou nas tuas mãos. Esse cajado precisa estar ligado no coração dele, não na terra. Entenda isso que eu estou dizendo. Entenda isso, são dias que o diabo vai começar a criar coisas para você se distrair. E muitas vezes você vai se distrair com um serviço eclesiástico, com um serviço episcopal, e você pensa estar trabalhando para Deus. Não. No capítulo 18 de Jeremias, aleluia, no capítulo 18, Jeremias diz assim: desce, levanta-te e desce à casa do oleiro, que eu falarei contigo. Então Jeremias desce para ouvir, mas quando chega lá, Deus não fala, Deus mostra. Ele diz: então eu vi que o oleiro fazia a sua obra sobre as rodas, e o vaso quebrou na mão do oleiro, e eu vi quando ele refez aquele vaso. Então veio a minha palavra do Senhor. Deus está mostrando o Brasil, mas a gente só vê o que quer. O que tu vês? O que tu vês é muito mais importante. Vocês olham
para os campos e sabem discernir. Vocês olham para o céu e sabem discernir que faltam 4 meses para a ceia. Pois eu digo, vocês estão trabalhando no seu calendário, não no meu. Vocês estão trabalhando na sua vocação. Deus não trabalha na sua vocação. Não, pastor, não. Um carpinteiro chega na beira do mar e diz para um pescador voltar a pescar. Um carpinteiro diz assim: Pedro, lança tuas redes. Volte lá e lance as vossas redes, vossas. Pedro até parou e disse: não, peraí, você não está entendendo. Quem pesca aqui sou eu, não é você. Ele disse: mas sobre a tua palavra. Ele disse: eu não vou pescar mais da minha capacidade, eu vou pescar sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. Então a geração que nós vivemos, ela precisa parar para ouvir o Evangelho, entender o propósito coletivo da missão. Apostasia, irmão, não é abandonar a fé, mas é abandonar a missão. A vara está florescendo na sua mão e você está procurando uma terra para enfiar ela. A vara está florescendo na sua mão e você está procurando uma terra para fincar ela, porque afinal de contas parece que não faz sentido a vara florescendo na sua mão, porque todo mundo está olhando para você e está dizendo: não faz sentido a vara florescer na sua mão. Se prepare para ver a vara florescer na mão de muitas pessoas que não fazem sentido. Se prepare, você vai ver a vara florescer na mão de muitas pessoas que não fazem sentido. Você vai dizer: não, isso aí não faz sentido. Aí você não pode ter uma mentalidade faraônica, porque Faraó, quando ele não entende o que está nascendo, ele manda matar. Faraó, quando não entendeu que Moisés estava nascendo, ele mandou matar os meninos. Não, você precisa parar para ver o que está nascendo, para depois entender por que está nascendo, para depois investir no que está nascendo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está nascendo uma nova ordem sacerdotal. Ei, todo o governo da terra, o pé de barro, amigo. O pé de barro, porque uma pedra foi cortada e já foi cortada, e ela dará contra esse pé de barro, e um novo governo será estabelecido, o governo do Espírito, que você não vai precisar estar sentado numa cadeira para ter governo, você não vai precisar ter uma caneta da Montblanc para ter governo. Você vai liberar uma palavra e vai dizer: assim diz o Senhor. Ele nos ungiu, aleluia, para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, aleluia, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que... Verdade. Davi falando isso no carro. Só olha para Atos 26. Aí você vê Paulo algemado na frente de Agripa, acorrentado. Agripa sentado no trono e Paulo algemado. Aí eu pergunto para você: quem tinha mais autoridade naquela sala? Esse é o nosso problema. Nós queremos as cadeiras dos reis, mas não queremos as algemas de Cristo. Queremos as cadeias dos reis, mas não queremos as algemas de Cristo. Queremos as cadeias dos reis, as cadeiras dos reis, mas não queremos as algemas de Cristo. Eu sou prisioneiro de Cristo. Escreve isso aí para mim, cara. Prisioneiro da liberdade, depois me entrega. Gostei. Escreve aí para mim. Foi você que falou? Quem falou? Fala aí, escreve e depois me paga. Escreve isso também. Queremos as cadeiras dos reis, mas não queremos as algemas de Cristo. Eu pergunto: José está conversando com o faraó acerca do futuro da nação. Eu pergunto: quem tem mais revelação naquela sala? Quem tinha mais autoridade para falar do futuro naquela sala? Era faraó, que não sabia o que fazer, ou José, que estava preparando para um tempo de escassez a nação? Ei, amigos, o faraó governa em tempo de fartura, mas o tempo de escassez, só homens de revelação governam as nações. Sim, quase faltou pouco para Agripa.
Agripa chegou e disse: Paulo, você está tentando me persuadir com esse evangelho? Você quer que eu me torne um cristão também? Ele disse: ô rei, não só tu, mas toda a tua corte. E aí começou uma briga. Paulo é nosso prisioneiro, diziam os romanos. Os judeus diziam: não, ele é nosso. E os romanos diziam: não, é nosso. E Paulo disse: vocês chegaram atrasados. Eu sou prisioneiro de Cristo. Eu já estou amarrado com cordas de amor. Eu já estou preso a Ele para sempre. E aí Agripa diz: solte ele. Ele diz: não, eu não quero. Solta ele, deixa ele levantar o ministério dele aí, deixa ele levantar a congregação dele. Ele disse: não, eu não quero. Eu quero ir para Roma. Rapaz, eu estou soltando você. Eu não quero, você não está entendendo. Não é você que decide se eu sou solto ou não. Pilatos olhou para Jesus e disse: eu tenho poder para te matar ou deixar viver. Ele disse: você não entende de autoridade, cara. Se você soubesse, o meu pai que te deu esse direito de me ofender, de me machucar, de me ferir. E se você está fazendo isso comigo é porque meu pai permitiu. E se o meu pai permitiu, eu estou submetido à sua vontade. Afasta de mim esse cálice, pai, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Tem alguém comigo aqui entendendo essa manhã? Levante sua mão agora um pouco. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. E é isso que está acontecendo. Essa nova ordem sacerdotal, ela está trazendo isso para a nação brasileira. Nós estamos deixando a posição e investindo na função. Mas só homens que emprestam a sua voz para o clamor. Voz do que clama. O clamor não é seu, você é só a voz, o clamor é dele. E se você estiver conectado com ele, você vai entender o que ele está clamando dentro de você. Você não vai se distrair nem com o seu ministério, nem com agendas. Tem um clamor dentro do seu espírito. E o clamor, qual é o clamor? É convergir horizontalmente todas as coisas. Olha o que nós lemos aqui no verso 4. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro será abatido, o que é tortuoso e endireitado e o que é escabroso aplanado, e a glória do Senhor se manifestará a toda a humanidade, juntamente haverá, porque foi a boca do Senhor que disse. Olha aqui para mim, o meu trabalho é trazer uma convergência horizontal, ou seja, o monte vai ser abatido, o vale vai ser exaltado, o torto vai ser endireitado e o escabroso aplanado, todo mundo no mesmo ambiente. Não vai ter maior e menor, todos vão estar no mesmo ambiente. Todo o exército tem uma voz de comando. Todo pastor tem, toda igreja tem um pastor. Não é todo pastor tem uma igreja. Porque Deus não deu a igreja para o pastor, Deus deu pastores para a igreja. Deus não deu a igreja para os apóstolos, Deus deu os apóstolos para o reino de Deus. Então toda a igreja terá um pastor, uma voz de comando, mas o trabalho deste homem qual é? É pegar o orgulho e abater, pegar a humildade e exaltar, o torto endireitar e o escabroso aplanar. Então a glória virá.
Não virá glória se não formos todos juntos, todos iguais, todos no mesmo propósito. A glória não virá enquanto eu tratar os que estão abaixo de mim com inferioridade. A glória não virá quando eu fazer acepção de pessoas, porque a glória só vem se tiver aplanado. Então eu acredito nessa convergência horizontal de propósito. O meu propósito vai se juntar com o seu instrumento é diferente do meu, mas a partitura é a mesma. Estamos lendo a mesma partitura e por isso entramos numa sinfonia eterna. Entramos nessa sinfonia. Por isso eu preciso ouvir esses dias para poder liberar. Nós precisamos ouvir para liberar o que o céu está dizendo. Sinais nos céus e na terra. Ele disse em Joel: sinais nos céus e manifestações na terra aconteceriam. Avivamento, eles são selados por sinais nos céus e manifestações na terra. Então você vai começar a ver manifestações na terra. Lugar que nunca choveu, chover. Você vai ver sinais no céu. Você vai ver coisas sobrenaturais. Você vai ver filhos e filhas profetizando. As crianças lá no Mevan, mas elas estão profetizando. Nossos filhos estão profetizando. Eu tenho uma netinha de 5 anos, ela vai andar de bicicleta comigo na beira-rio. Ela põe a bicicleta dela tem rodinha, ela sai, levanta as mãos e diz: alto. Às vezes eu fico até com vergonha e digo: meu Deus, para, Valentina, é tua hora de línguas. Ela tem 5 anos. Às vezes nós estamos no culto de domingo, as crianças estão lá na frente, elas correm, pegam os panos e ficam dançando com os panos. Aí tem uns irmãos que dizem: ai pastor, tira essas crianças daí. Não, se vocês tivessem dançado com os panos, eles não precisavam estar ali. Deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar. Deixa os meninos rodar, irmão. Aleluia. É nóis. Glória a Deus. Está vendo essa convergência horizontal? Sinais dos céus, manifestações na terra. Se somos proféticos, ou somos patéticos. Ou somos uma igreja patética que se movimenta pelas circunstâncias, que quer encaixar as escrituras na sua vida, mas não experimenta Deus. Como é que você vai querer cumprir a lei se você não experimenta Deus? Você vai fazer isso por regras, não por relacionamento. Amém? Você vai fazer isso por regras, e Deus não é um Deus de regulamento, é um Deus de relacionamento. E quando os relacionamentos são fracos, as regras têm que ser fortes. Por isso que todo lugar que as regras são fortes é porque os relacionamentos são fracos. Aleluia. A voz somos nós, mas o clamor é dele. Líderes políticos precisam ouvir a Deus. Líderes eclesiásticos precisam ouvir a Deus. Os profetas, os empresários, os professores, todas as pessoas que de alguma forma coordenam outras pessoas, conduzem outras pessoas, precisam ouvir a Deus nesses dias. Olha o que diz o verso 9 do texto que nós lemos: tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: aqui está o vosso Deus. Tu é um anunciador de boa nova. Fale aos montanhas, fale aos grandes. Se você é um precursor, suas mensagens vão confrontar fortalezas culturais, obstáculos teológicos. Se você é um precursor, as suas mensagens vão confrontar obstáculos teológicos, elas vão confrontar fortalezas culturais de lugares. Mas não, parece que a gente pega a igreja e quer se encaixando na sociedade. Não, a igreja é uma contracultura, ela vive uma cultura do céu. A igreja, ela vive em outro padrão, irmãos. E não adianta você mudar a roupa, mudar o cabelo, sentar os homens de um lado, as mulheres de outro, como se isso fosse mudar alguma coisa. Eu estou falando que a igreja, ela é uma contracultura. Quando ela chega em algum lugar, ela chega para estabelecer uma cultura celestial, uma cultura de reino, uma cultura com uma outra proposta. Nós não podemos mais viver assim. Nós precisamos falar a mesma coisa, amém? E por que não estamos falando a mesma coisa? Porque não estão ouvindo a mesma coisa.
E por que não estamos ouvindo a mesma coisa? Porque não estamos vendo a mesma coisa. Estamos vendo coisas diferentes. Estamos vendo porque não somos proféticos. Precisamos voltar a ser proféticos. Ou Deus está confuso, ou o seu povo não está ouvindo direito. Amós 8:11 diz o quê? Virão dias em que enviarei uma fome sobre a terra, e não é fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Andarão errantes de mar em mar, procurando. Já está acontecendo, irmão. Mar em mar está dizendo entre os povos. Tem gente que está dentro das igrejas, ele vai nas igrejas, vai por aqui, vai nos movimentos, ele está procurando algo. Já está acontecendo, presta atenção, Amós 8:11 já está. E virão dias em que enviarei uma fome sobre a terra, e não é fome de pão e sede de água. Isso parece uma contracultura, Juscelio, porque nunca tivemos tantas igrejas abertas, nunca tivemos tanto números de evangélicos numa nação. Aí você pergunta, e como é que você diz que nós estamos vivendo fome? Eu estou falando fome da palavra. Porque se uma igreja não se movimenta pelo reino de Deus, ela precisa fechar suas portas, ela não serve para nada. Obrigado pelo seu amém. Nós precisamos entender isso, falar a mesma coisa, fome de ouvir a Deus. Fome, por que é essa fome? Por que há tantos cristãos e ao mesmo tempo há uma fome pela palavra genuína? O Senhor não faz nada sem dizer aos seus profetas, mas parece que aqui em Amós ele está se contradizendo, porque ele diz que haverá fome sobre a palavra. Se há tantas igrejas, tantos evangélicos, o número de evangélicos está crescendo, nós somos bons de números, mas eu estou falando de fome, de palavra. Ou seja, sabe o que o Senhor está dizendo? Parece que quanto mais vocês crescem, mais denuncia a vossa incapacidade de entender o que eu estou dizendo e fazendo. Parece que quanto mais vocês crescem, mais aumenta o número de evangélicos. Parece que mais denuncia a vossa incapacidade de compreender o que eu estou mostrando. Mas eu quero declarar, Brasil, que Deus tem os seus remanescentes. Ele tem os seus remanescentes. Toda geração teve um ponto de contato entre céus e terra, onde céus e terra se encontraram e convergiram para o propósito eterno coletivo. Amém? O povo está distraído demais com a terra, e muitos não ouvem mais a Deus. E na hora da crise, a mensagem, querido, na hora da crise, quanto mais crise, mais clara tem que ser a mensagem. Não, na hora da crise não adianta você dizer Deus vai te dar vitória. Você tem que dizer Deus vai te dar vitória se você fizer isso, fizer aquilo, fizer aquele outro, mudar o seu comportamento, mudar a sua teologia, mudar a sua palavra, mudar a sua forma de entender a Deus. Tem que haver uma convergência. Tu, anunciador de boas novas, clama, sobe nos montes e diga. Precisamos ouvir claramente para declarar, para denunciar, para estabelecer claramente. Por isso a palavra de 2018 para o Mevan é esclarecer, estabelecer e expandir. Não adianta eu expandir o que não está estabelecido, não adianta eu estabelecer o que não está claro. O que não está claro, pessoas têm ligado para lá, pastor, qual é a sua posição? Eu digo, não está claro. Elas querem alguém que se posicione, mesmo que esteja errada, para seguir. Não, eu não sou louco. Pastor, o que você acha disso? Eu acho que vai melhorar. Tá, mas dá uma palavra concreta. Vai orar que passa. Por que nós queremos? Nós estamos tabernaculando com Cristo. E se nós estamos tabernaculando, qual era a teologia do tabernáculo? Qual era a teologia do tabernáculo? É olhar para a nuvem. A nuvem movia, todo mundo movia. A nuvem parava, todo mundo parava. Quer de noite, quer de dia. Qual era a teologia do tabernáculo? Era para, monta, desmonta, caminha, remonta, para, descansa, desmonta, continua, para, acampa, monta, desmonta, remonta. Ei, se movimente. Estamos tabernaculando com Cristo. Você parou num princípio há 20 anos e não se mexeu mais. Você tem que parar numa palavra, não é numa estratégia.
Por quê? Por que você diz, por que a minha igreja está diminuindo? Porque você parou numa estratégia. E seus filhos espirituais não herdam estratégia, eles herdam revelação. Deuteronômio 29 diz o quê? As coisas encobertas pertencem a nós, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Revelação não é para mim abrir um ministério, é para mim cumprir a lei. Meus filhos não herdam estratégias. A minha estratégia, quando eu comecei há 22 anos atrás, que eu voltei para Jesus do ministério, era uma bicicleta, um monte de folheto que eu ia para a esquina, entrava nos ônibus, gritava. Hoje as estratégias dos meus filhos são outras, eles têm canal no YouTube, eles colocam vídeos, aleluia, eles cantam rap, eles estão dentro das faculdades discipulando pessoas. Na nossa época a gente dizia, quem não aceitar Jesus vai para o inferno. Os nossos filhos hoje dizem a paz, querido, shalom. Jesus é bom. E com essa percepção, muitos de nós viemos para Jesus com medo do inferno e não conhecemos a Deus. As estratégias, irmãos, sai daí, para tudo. Diga para o irmão que está do seu lado, para tudo aí, mano. Diga para ele, não, você tem que parar tudo. Eu estou falando para você parar tudo. Ei, nós queremos entrar em algo novo, mas não sem abandonar o velho. Abra comigo Números 33. Mas Deus não muda, mas Ele se move. Números 33. Oh, aleluia. Você está aqui, irmão? Aleluia. Números 33 diz assim: estas são as etapas. Diga comigo, etapas. Ok. Essas são as etapas que os filhos de Israel percorreram segundo os seus exércitos, desde que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. Agora olha o versículo 2. Moisés registrou as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandato do Senhor. São essas as suas jornadas, segundo as suas saídas. Versículo 3. Partiram de Ramassés. Versículo 4. E ficaram sepultados. Versículo 5, partiram os filhos de Israel. Versículo 6, partindo de Sucote. Versículo 7, partindo de Etã. Versículo 8, partindo de Pi-Airote. Versículo 9, partindo de Mara. Versículo 10, partindo de Elim, partindo do Mar Vermelho, partindo do deserto, partindo de Dáfica, partindo de Aluz. Partindo. Perceba que Moisés não registrava as entradas, ele registrava as partidas, porque o novo de Deus estava por vir. Como que eu posso adequar o novo de Deus? É Deus que revela o novo. Eu registro as minhas partidas. Se eu quero entrar no novo de Deus, eu tenho que começar a registrar da onde eu preciso sair. Eu só resisto aonde eu quero entrar, mas não resisto do que eu tenho que sair. Você está pegando isso? Moisés registrava a saída dos acampamentos. Estou dizendo o seguinte: essas são as velhas formas. Aqui a gente acampou de um jeito, aqui a pedra veio, aqui desse lado, aqui a pedra veio na frente, aqui a gente fez isso, agora vamos indo. Agora chegaram no lugar, era outra forma, era outra movimentação. Mas eles respeitavam os princípios. A tribo que saía primeiro sempre. A tribo que vinha depois era sempre depois. Arão e os levitas era sempre Arão e os levitas. Ou seja, os princípios você não mexia, mas você tinha que registrar as partidas e esperar o novo de Deus. Diga para alguém que está do seu lado: solte as velhas fórmulas e se mantenha nos marcos antigos. Diga: solte as velhas fórmulas e se mantenha nos marcos antigos. Solte as velhas formas e se mantenha nos marcos antigos. Solte as velhas fórmulas e se mantenha nos marcos antigos.
Por isso eu preciso ver, porque num tempo de transição eu quero transicionar tudo. E Deus diz: não, a forma de você me dar um cheirinho, não. A forma de você me buscar não transiciona, continua mesmo. A forma de eu ministrar as verdades, tem verdades que são verdades que são colunas na sua vida, essa você não pode mexer. E família é uma dessas. A forma de lidar com o dinheiro é uma dessas, Luiz. Seu caráter é uma dessas. Não mexa nas fórmulas, não mexa nos marcos antigos. Solte as velhas formas. E aí você diz: eu vou soltar o velho. Se eu soltar o velho, eu vou perder a igreja. Ei, você já perdeu, amigo. Você não está entendendo. Se eu soltar as velhas formas, pastor, eu vou perder a igreja. Não, você já perdeu, você não está entendendo. Você está segurando ela na carne. Por isso que toda semana você tem que inventar uma coisinha nova. Eu estou falando da Bíblia. Anuncia o Evangelho. Volte para as formas antigas. Volte para os marcos antigos. Vai soltando as velhas formas. Não agregue coisas que vão prejudicar você no caminho. Se você não mudar o método, você perderá o propósito eterno. Pastor, mas se eu soltar as formas, as pessoas vão embora, mas Deus volta. Deus volta, porque Ele volta quando o culto é feito para Ele, quando a obra é dele, quando Ele governa, quando Ele é o cabeça, quando Ele ministra, quando Ele é o recurso. Aleluia, tem alguém comigo aqui, entendendo aqui? Acende um fogo em meu coração, eu não posso conter e nem ter o controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não possa conter e nem ter o controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar aí dentro, deixa queimar. Deixa aí tudo pro lugar, deixa aí tudo pro lugar. Deixa Ele queimar. Deixa queimar, deixa 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 queimar. Tem fogo em mim. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Leva-nos de volta para os teus pés, pois eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Não, 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 não. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Dia e noite, noite e dia. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Queimar, deixa queimar.
gastarei minha vida aos teus pés. Escute isso. Deus falou comigo aqui agora. Abra Neemias capítulo 9. Ah, meu Deus, como é bom queimar. No ambiente de glória, no ambiente de glória, os anjos e os homens exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, os anjos e os homens exaltam o Rei da Glória. Escute, Neemias capítulo 9 diz assim: no 24º dia desse mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel apartaram-se de todos os estrangeiros e puseram-se em pé e confessaram seus pecados e as iniquidades de seus pais. Levantando-se no lugar, leram o livro da lei do Senhor seu Deus, 1/4 parte do dia, e a outra 4ª parte do dia confessaram seus pecados e adoraram ao Senhor seu Deus. Em pé nos degraus estavam os levitas, Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serébias. Serébias é língua estranha, Serébias, Bani e Kenani, os quais clamaram em alta voz ao Senhor. Versículo 7: Tu és Senhor Deus, que elegeste Abraão e tiraste de Ur dos caldeus, e lhe deste o nome de Abraão, achaste o seu coração fiel na tua presença, e fizeste com ele a aliança que daria toda a sua descendência à terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, jebuseus, gigazeus. Cumpriste a tua promessa, porque és justos. Aleluia. Quando eles terminaram de fazer os muros, restaurar Jerusalém, restaurar os muros, sabe o que eles fizeram? Eles foram ler a lei do Senhor. Sabe o que aconteceu quando eles leram a lei do Senhor? Se assente, por favor, fique à vontade. Sabe o que aconteceu? Eles perceberam que, embora eles tivessem reconstruído pela lei, eles perceberam que eles não estavam de acordo em habitar naquilo que eles mesmos haviam restaurado. E eles clamaram pela 1/4 parte do dia, ou seja, por 6 horas eles clamaram. Por 6 horas eles choraram, por 6 horas eles se arrependeram. Por 6 horas eles pediram: Senhor, nos adeque a tua palavra. Ou seja, nós estamos restaurando, mas se eu preciso restaurar e me adequar à vontade de Deus para poder viver naquilo que eu mesmo estou ajudando a restaurar. E aí, irmãos, eles fazem uma coisa sobrenatural. Vira a página assim comigo. No capítulo 9, versículo 38, ele diz assim: por causa de tudo isto, fizemos uma firme aliança e escrevemos e selaram-nos os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Qual foi a aliança que eles fizeram? Capítulo 10, versículo 29 diz assim: firmemente aderiram a seus irmãos, os nobres, e convieram num juramento sobre pena de maldição, de que andariam na lei de Deus, a qual foi dada por intermédio de Moisés, servos de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. Quando eles acabam de edificar a cidade, quando eles acabam de fazer os muros, eles vão ler a lei, e eles percebem que eles não estão vivendo de acordo para habitar ali dentro. E aí eles se arrependem. 6 horas eles oram, 6 horas eles clamam, por mais 6 horas eles leem a lei, e eles fazem uma firme aliança, uma intrépida resolução. Eles fazem de dizer: Senhor, se a gente não cumprir a sua lei, nos mate. É isso que eles estão dizendo. O que eu quero dizer para você é que você quer entrar num lugar novo, mas não quer abandonar as fórmulas velhas. E muitas vezes, quando abandona as fórmulas velhas, também abandona os marcos antigos.
É uma graça que nós precisamos ter, irmãos, de abandonar os marcos antigos, abandonar as fórmulas velhas, sem soltar os marcos antigos. Amém? Eu não vou ficar procurando maneira adequada na Bíblia de viver neste mundo. Não. Eu devo viver de forma que o mundo a qual eu pertenço, eu não vou procurar maneiras adequadas de viver aqui. Eu tenho que viver de uma forma que o mundo a qual eu pertenço venha para cá e se manifeste. Que venha o teu reino sobre Campinas, Jesus. Que venha o teu reino sobre o estado de São Paulo. Que venha o teu reino sobre a nação brasileira. Eu não vou me adequar. Eu não vou me adequar ao sentimento dessa geração. Eu não vou me adequar à necessidade dessa geração. Eu não vou me adequar às palavras de circunstâncias dessa geração. Não. Eu tenho que viver de uma forma que o reino que eu carrego se manifeste. Amém? Abra comigo Êxodo capítulo 7. Eu estou passeando, irmãos, passeando. Eu estou passeando. Romia clamandara labará. Meu Deus. Tá forte, hein? Êxodo capítulo 7 diz assim. Que coisa linda, irmão. Que palavra é essa? Isso é maravilhoso. O meu Deus, se é assim que Ele pensa, é assim que eu vou viver. Olha o que diz Êxodo 7, Juscelio, que coisa linda. Ele diz assim: então disse o Senhor a Moisés: vê que eu te tenho posto como Deus sobre Faraó. Meu Deus, isso é forte, cara. Sabe o que Deus está dizendo com essa palavra? Ele está dizendo assim: a mesma autoridade que eu tenho, eu estou passando para você mexer com a natureza daquele lugar. Quando você falar, Moisés, as coisas vão mudar naquele ambiente. É nesse lugar que eu vivo, pastores. Eu não quero ser mais um pregador correndo atrás de oferta. Eu quero ser alguém que... eu não quero substituir. Deus não me chamou para substituí-lo, me chamou para representá-lo. Diga para alguém que está do seu lado: Deus te chamou para representá-lo, não para substituí-lo. Sabe o que Deus está dizendo? Moisés, eu te coloquei como Deus sobre Faraó. Olha aqui para mim. Moisés, você vai chegar naquele ambiente. E você, Moisés, você vai falar e as coisas vão acontecer. Porque é assim que acontece comigo, Moisés. Quando eu falo, eu crio. Você vai começar a criar, Moisés, quando você fala. É por isso que quando você ouve o evangelho do reino, o negócio pega você por dentro, dá vontade de sair gritando, voando. Por quê? Porque essa palavra, ela cria vida e ela devolve você para a ideia original. O evangelho do reino, ele devolve você para a ideia original. Não é um evangelho denominacional, é um evangelho de reino. Que toda denominação precisa entender que ela tem que servir o reino, porque o reino não vai servir as denominações. Então pegue a sua denominação e a sua igreja, a sua congregação, e aplique ela para viver reino de Deus. Aplique ela para ser uma batuta na mão de um maestro. Deixa essa... não adianta você ter luvas se elas estão em mãos trocadas. Elas não cumprem o seu propósito. Reino de Deus não é uma mensagem que você vai pregar na igreja e vai dizer: essa igreja é do reino. Hoje, reino de Deus na boca de muitos virou fake. Reino de Deus é você pegar a sua igreja, a sua denominação, essa obra linda que Deus colocou nas tuas mãos, e você pegar como uma vara, uma batuta na mão de um maestro e devolver para ele e dizer: ó Senhor, está aqui, eu sou essa vara nas tuas mãos. Quando o Senhor me move, os instrumentos entram em sinfonia. Quando o Senhor me move, os instrumentos entram cada um no seu momento, no seu lugar. Senhor, eu quero ser essa batuta na tua mão. Aleluia. A sua denominação, se ela não está na mão do Senhor, servindo as diferenças, ela não faz sentido.
essa tua denominação, essa coisa linda que Deus te deu, essa igreja maravilhosa que Deus te deu, esse povo abençoado, se ela não está na mão do Senhor, coordenando a sinfonia, não faz sentido, irmãos. Anotem isso para mim, Juscelio, por favor. Uma batuta na mão do maestro, trazendo sinfonias, diferenças. Sua denominação é uma batuta na mão do maestro Jesus, coordenando as diferenças, fazendo todo mundo andar na mesma partitura. Esse é o trabalho do Mevan, irmãos. Mevan não é uma denominação, é uma batuta, é uma plataforma. Olha o que Deus diz, vamos continuar. Êxodo 7 é muito poderoso. Então disse o Senhor a Moisés: vai ver que tenho te posto como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel à sua terra. Eu, porém, olha o que Deus está dizendo, eu vou endurecer o coração de Faraó, e embora eu multiplique na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas, Faraó não vos ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito e tirarei o meu exército. Deus está falando de escravos. Deus está falando de escravos aqui, irmão. Ele podia dizer: eu vou tirar os escravos do Egito. Ele disse: eu vou tirar o meu exército. Porque Deus é profético, não é patético. Ele está apontando para um lugar, para um ambiente. Ele viu aquele povo escravizado no Egito. Ele diz: eu vou tirar os meus exércitos. Sabe de onde Deus tira os seus exércitos? Da casa que hoje está nas drogas. Sabe de onde Deus tira as missionárias? Da mulher que hoje está na prostituição. Sabe de onde Deus tira os seus profetas? Do homem que hoje está praticando mentira, engano, imoralidade. É daí que Deus tira. Aleluia, das trevas é que nasce a luz. Por que você não anda então no padrão de Deus? Exatamente. Exatamente. É isso aí, José. Por isso que aquele povo parou diante do mar e disse: cadê Deus? Deus disse: diga para o povo marchar. Exército tem que marchar. Exército avança, exército ataca. Exército, amém? Exército, ele tem um propósito: vencer. Deus está dizendo o seguinte: eu vou tirar meus exércitos daí. Vamos para frente. Eu porém endurecerei o coração de Faraó. E Faraó, versículo 4: não ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: ó, ei, não é Faraó que vai liberar vocês, sou eu que vou tirar. Meu Deus, que palavra forte. Não é Faraó que vai te deixar aí, é eu que vou tirar. Para você saber que foi eu quem fiz, foi eu que te abençoei, foi eu que coordeno, foi eu que conduzo, sou eu que faço isso. Faraó não vos ouvirá. Então eu porei a minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grande juízo. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Agora veja que paradoxo. Deus está dizendo o seguinte: você vai falar para ele deixar o meu povo ir, mas eles não vão te ouvir, porque eu estou indo na frente para endurecer o coração de Faraó, para que ele não te ouça. Ou seja, você vai pregar, mas eu vou endurecer para não te ouvir. Então para que eu vou pregar? Não faz sentido, Deus. Porque quando você prega, você libera a justiça, e quando eu atuo, eu libero o juízo. Por isso, vamos voltar lá em Êxodo 3, quando a gente começou. O que é que Deus disse para Moisés? Vai, eu te envio, porque tenho ouvido o clamor do meu povo e tenho visto a opressão dos seus opressores.
Deus está dizendo o seguinte: para o meu povo que está clamando é justiça, para os opressores que estão oprimindo é juízo. Se a igreja pratica justiça, Deus vai trazer juízo. Esse é o problema, é que a gente ora por justiça e quando o juízo vem, a gente diz que o diabo se levantou. Se você não quer juízo de Deus, então não ore por justiça, continue nessa vidinha medíocre. Agora, se você quer que Deus traga juízo sobre a nação brasileira, comece a praticar justiça. Comece a praticar justiça. Justiça é dar ao outro o que é direito dele, amor. Ninguém, irmão, deve pagar pelo amor. Ninguém, irmão, deve exigir amor. Amor é doador. Nós não entendemos isso porque quando a igreja não entende o tempo que ela está vivendo, o que é que ela se torna? Uma igreja que não entende o tempo que ela está vivendo, ela se torna uma igreja patética, ela se torna uma igreja crítica, ela se torna uma igreja religiosa e uma igreja preconceituosa. Irmãos, não se distraia com a terra. Deus está falando, Deus está mostrando, e nós estamos distraindo. E às vezes, muitas vezes pegamos a profecia e convergimos só para a nossa denominação. Não faz sentido, irmãos. Nós somos chamados como igreja, o leão está rugindo. Abra comigo aí para a gente terminar, Amós capítulo 3. desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei, toma o teu lugar. Amós capítulo 3, versículo 3 diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará ele no covil a sua voz se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal à cidade e o Senhor não o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos. Todo servo precisa ser profético. Todo servo precisa ser profético. Não estou dizendo que todo servo tem que ser profeta. Todo servo precisa ser profético. Ele tem que apontar para um ambiente. Ele não pode estacionar, ele está tabernaculando com Cristo. Certamente o Senhor Deus não fará sem primeiro revelar os seus segredos
aos seus servos e profetas. Nós precisamos desesperadamente dos servos profetas. Deus tem todo o poder, irmão? Claro que tem, mas Ele não faz nada sem respeitar os princípios. Porque Ele diz que no céu Ele faz o que Ele quiser, porque o céu pertence ao Senhor. Mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Mas a terra Ele deu aos filhos dos homens, e Deus é um Deus de princípios. Ou seja, Deus está dizendo: o que eu vou fazer na terra, eu farei sempre através dos homens. Toda vez que a terra, estude a Bíblia, toda vez que a terra clamou por justiça, Deus levantou um homem. Toda vez que a terra clamou por justiça, Deus levantou uma mulher. Por quê? Porque são os canais de justiça, que são os pontos de contato, os transformadores de ambientes. São pessoas que Deus levanta para dar início a uma jornada. Agora, isso não tem a ver com a pessoa. Deus não levantou José só para ser o governador do Egito. Deus levantou José para construir celeiros e alimentar o Egito. Nós precisamos entender que não tem a ver só comigo, tem a ver com o que eu estou fazendo. Não tem a ver com o meu cargo, tem a ver com a minha função. Por isso nós estamos convergindo para esse ambiente coletivo. Por isso, quando a voz do que clama aqui dentro é anunciada, o monte é abatido, o vale é exaltado, o escabroso é aplanado, o tortuoso é endireitado, e a glória do Senhor se manifesta. Ou seja, tudo volta ao padrão. Aleluia. É esse lugar que a voz, esse clamor desses dias é isso. Deus está dizendo: eu vou fazer na terra, mas eu vou fazer através de homens. Ele tem todo o poder, mas Ele não fará sem primeiro conversar com alguns homens, sem primeiro mostrar para alguns homens. Ele foi destruir Sodoma. Ele parou para almoçar com Abraão. Ele foi destruir Sodoma, e ele diz assim ainda, está na Bíblia, eu acho que é Gênesis 18, 17, está na Bíblia. Ele diz assim: por acaso eu ocultaria alguma coisa de Abraão, visto que eu escolhi para que Abraão ordene a sua casa e a sua geração depois dele, para que se cumpra tudo que eu disse a seu respeito? Em tudo que Deus disse a seu respeito não vai se cumprir em você. Depois você lê Gênesis 37, versículo 2, diz assim: esta é a história de Jacó, vírgula, tendo José 17 anos, ou seja, a história de Jacó, ela vai falando de José, porque a sua história não termina em você, ela termina naquilo que você está ordenando para as próximas gerações. E se você não for profético, você vai ser patético. Você vai trabalhar só para os seus dias. Você vai trabalhar para o culto de domingo. Você vai trabalhar para o culto de domingo, e acabou o culto, você já está se preparando para o próximo culto, porque você não tem uma visão coletiva de reino. Você não trabalha para estabelecer o reino no ambiente que você está inserido. Aleluia. Você só trabalha de culto a culto, culto a culto, culto a culto. E aí, irmão, tem gente que trabalha assim, quer levar a gente para esse lugar. E aí quer me levar para esse ambiente. Eu não sou desse ambiente. Eu não sou desse ambiente, eu sou coletivo. Tem gente que me liga: pastor, se eu venho aqui em Campinas, nunca veio na minha cidade. Se você não vem nem no café em Campinas, o que você quer que eu vou fazer aí? Você quer alguém para levar sua festinha? Eu não sou animador de festa, amigo. Eu sou pregador do evangelho, eu sou um remidor geracional. Às vezes eu até estrago a festa, porque o melhor vinho sempre vem no final. Deixa eu falar uma coisa para você: vamos mudar a nossa mentalidade, o nosso vocabulário precisa mudar. Porque Ele na terra, porque que Ele deu a terra aos filhos dos homens, agora Ele desce aqui e faz o que quer? Ele não faz o que quer. A terra não está aguardando a Deus, ela está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Porque Ele deu a terra aos filhos. A terra é dos filhos, a nação é dos filhos. Tu és meu filho, eu te gerei, pede-me, eu te darei as nações por herança. Ou seja, eu te dou uma herança, e você está trabalhando para você, não está trabalhando para não está trabalhando para aumentar a herança. O meu trabalho é aumentar a herança para as próximas gerações, é aumentar os celeiros para as próximas gerações. Aleluia. É aumentar a comida para as próximas gerações, é aumentar o encargo, aumentar o propósito.
Eu não vou gastar herança, eu vou multiplicá-la. Por isso que aquele que muito tem, aquele que tem lhe será dado, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Seja alguém que herdou uma herança espiritual, mas não está multiplicando ela, vai perder. Mas aquele que recebeu o que tem e está trabalhando por ela, Juca, vai ser lhe dado, vai mais, vai aumentar mais. Aleluia. Meus filhos não vão andar no lugar que eu andei. Meus filhos não vão ter que derrubar, arrancar e destruir e arruinar. Eles só vão plantar e edificar. Esse já foi o meu trabalho. Eu vou deixar uma geração correta. Como que Deus ia esconder de Abraão? Ele diz: como que eu vou ocultar de Abraão, visto que eu escolhi para que ele ordene a sua casa e os seus filhos depois dele, para que se cumpra o que eu disse a seu respeito. Aleluia. Agora, se eu ficar escondendo coisa debaixo da minha cabaninha, como Acã fez, se eu ficar escondendo coisas debaixo da minha denominação, da minha cabana, o que é que vai acontecer? A minha geração está comprometida. Acã perdeu toda a sua família naquele dia, perdeu todos os seus filhos. Imagina, as crianças vindo sendo apedrejadas. Ali houve um monte que tacou fogo e acabou a geração de Acã, morreu ali, porque um homem não ordenou a sua casa. Um homem ganancioso que trabalhou só para si mesmo. Ei, você não tem esse direito, amigo. Não tem. Deus trabalha por legalidade. Diga para alguém que está do seu lado assim, dá um toque nele e diz: alinhados com a voz do Senhor, alinhados com o que Ele está mostrando. Diga: alinhados com o que Ele está mostrando, para entender o que Ele está dizendo, para entender o que Ele está dizendo. Estamos aqui para nos alinhar com a voz do Senhor. Ei, se o leão rugiu, quem não profetizará? Nós precisamos ficar atento ao rugido do leão. Se eu não estou atento, como eu posso andar com ele? Ele está rugindo e eu distraído. Se eu não estou de acordo com o que ele está dizendo, como eu posso contribuir com a sua obra? Quando eu não entendo o que ele está dizendo, ei, se ele está rugindo é porque ele já achou a sua presa. Ei, o leão só ruge se tiver uma causa para rugir. E se ele está rugindo é porque ele já sabe o que vai apanhar. E eu preciso ficar atento ao que ele está dizendo, ao que ele está apanhando. Porque se ele já viu a presa, eu preciso ver também. Eu não posso militar por uma coisa que o leão não rugiu. O leão está pronto, tudo está pronto. O leão está rugindo, o laço está pronto e a trombeta está tocando. Ele está dizendo: vocês não estão percebendo, o laço está ali, o leão está rugindo e a trombeta está tocando. Como é que eu estou fazendo alguma coisa e não vou revelar aos meus santos profetas? Como que eu vou destruir Sodoma e Abraão não vai saber? Querido, para terminar, agora de verdade, nós precisamos mudar o nosso jeito de falar. O problema está no nosso jeito de falar. Nós precisamos reformular nosso vocabulário. Por quê? Porque se eu sou a voz, eu tenho que clamar o que ele está clamando, não o que eu estou querendo dizer. Amém? Precisamos reformular o nosso vocabulário, porque nosso meio de falar passará a ser o nosso meio de pensar. A forma que eu falo é a forma que eu penso. Se eu sei que a minha igreja não é minha, eu não posso mais dizer: vamos lá na minha igreja, a igreja não é sua. Ah, mas eu falo isso normal, pastor. Mas não fale mais. Mude o seu vocabulário, porque você fala e você pensa que é sua mesmo. Pegou isso? Você vai construindo uma mentalidade de posse sem perceber, e às vezes não é nem maldade sua. Vou dizer: ô pastor, vamos pregar na minha igreja. Se você sabe que esse prédio não é a igreja, você não pode dizer: vamos lá na igreja. Você sabe que esse prédio não é a igreja. Você sabe que a igreja é você. Quem sabe que a igreja é você? Então diga: vamos lá nos reunir como igreja.
Ah, pastor, mas nada a ver com o que o senhor está falando. Não, nada a ver. Comece a construir pelas palavras, você vai ver o que vai virar depois. Comece todo revolucionário, ele começou a construir uma ideia, falando uma palavra. Se você sabe que esse prédio não é a sua igreja, então não diga esse prédio é a igreja. Se você sabe que a igreja não é sua, então não diga a igreja é minha. Eu sei que muitos não fazem isso por maldade, mas está impregnado no sexto sentido, está impregnado nos seus sentidos, aliás, está impregnado dentro de você. E a forma que você diz é a forma que você pensa, e a forma que você pensa será a forma que você diz, e a forma que você se comporta. Então, se a voz do que clama, eu sei que o clamor não é meu, então não diga, eu vou fazer isso. Não, Deus falou, se Deus falou, faça. Se Deus não falou, não faça. E eu continuo falando o que eu acho, não o que Ele está dizendo. E aí por isso o povo não se prepara para a batalha, e quando vem o mal, acredita que tudo é do diabo. Sucederá algum mal na cidade, versículo 6 que nós lemos. Sucederá algum mal na cidade que não esteja no controle de Deus? Você acha mesmo que não foi Deus que fez isso? Você acha que Deus perdeu o controle? Profetas precisam ser servos. Os segredos do Senhor sempre são entregues aos seus servos profetas, porque os profetas, se eles não forem servos, eles não vão receber a profecia. E aí, o que acontece? Revelação gera interpretação, que gera aplicação. O problema não está na revelação. Nunca tivemos tanta geração, uma geração com tanta revelação. As crianças estão tendo revelação. O problema está na nossa interpretação. Interpretamos errado, aplicamos errado, e aí vamos aplicando errado. Se o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, então eu tenho que voltar ao temor. Porque se os profetas não são servos, eles vão receber a profecia e farão as suas próprias interpretações. Se eles não são servos, eles não têm uma causa para militar, eles vão profetizar e achar que tudo tem que se dobrar ao que eles estão dizendo. E a consequência disso, farão suas próprias aplicações. Se interpretarmos errados, aplicamos errado, e aí Deus está falando uma coisa e eu estou fazendo outra. Sem temor, querido, não há sabedoria. Ponto final. Se temos uma revelação, temos que ter uma interpretação correta, não equivocada. Se tivermos uma interpretação equivocada, vamos ter uma aplicação equivocada, e sairemos do curso e mudaremos a rota. E aí o leão está rugindo e ninguém está temendo. A presa está ali e o leão está dizendo: vai lá, Luiz, faz isso, fala aquilo. Você diz: não sinto. Deus diz: vai, não trabalhe pelos seus sentimentos, trabalhe pela minha palavra. Eu estou rugindo. Sem temor não há sabedoria. E se a sabedoria não edificar a sua casa, a sabedoria, diz a Bíblia lá em Provérbios 9, a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, preparou a sua mesa, distribuiu o seu vinho. Se a sabedoria não edificar a casa, se ela não lavrar as colunas, Tiago fala disso, as 7 colunas da sabedoria. Tiago fala no capítulo 3, versículo 13 ao 17. Ele diz: a sabedoria é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Essa é a sabedoria que vem do alto, não é terrena, animal e diabólica. Não, e nós queremos muitas vezes aplicar na igreja uma sabedoria terrena, animal e diabólica, e não a sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Provérbios fala no capítulo 1, versículo 20, ele diz: a sabedoria grita nas praças, antissonantemente ela está gritando, procurando alguém. A sabedoria é temer a Deus, querido, porque o princípio de toda sabedoria é o temor ao Senhor. Você pode estudar a vida inteira, se tornar um homem inteligente e não sábio, e a sua inteligência te levar à ruína, te levar ao suicídio, te levar à morte,
porque o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E o homem que teme a Deus, Juca. O homem que teme a Deus. Salmo 128. Qual é o homem que teme a Deus? Qual? Bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos ele comerá, feliz ele será e tudo lhe irá bem. A sua esposa, olha para ela, será como uma videira frutífera aos lados da sua casa. E seus filhos serão como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor desde agora e para sempre. O homem que teme ao Senhor, ele é produtivo, do trabalho das suas mãos ele comerá, feliz ele será, porque felicidade não é um sentimento, é um fruto do Espírito. Ele decidiu ser alegre no meio do caos. Ele é um homem produtivo, tudo que ele põe a mão flutua, tudo que ele põe a mão dá fruto, não flutua, dá fruto. A sua esposa, ela é uma videira frutífera. A videira produz uva, que produz vinho. Vinho na Bíblia fala de alegria. O homem que teme a Deus, a mulher dele é alegre. É uma mulher cheia do Espírito. Não é a mulher que anda triste pelos cantos da casa. Ela é alegre nos lados da sua casa, em todas as áreas da família, seja na área financeira, na área sexual, na área familiar. Em todas as casas ela cozinha cantando aleluia, lava a roupa cantando aleluia, porque o homem teme a Deus. Você quer ver se um homem teme a Deus? Olha, se a esposa dele está rindo, é um bom motivo para fazer a sua esposa rir agora. Sua esposa será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como plantas de oliveira. Sabe, a oliveira produz o quê? Oliva. A oliva é para fazer o azeite. O azeite é para quê? Para iluminar, para alimentar, para ungir, para separar, para atar. Sabe que a Bíblia está dizendo que seus filhos serão ungidos, iluminados, prósperos, alimentados. A roda da sua mesa, a mesa fala de comunhão. Você vai ter comunhão com a sua casa, com os seus filhos. Aleluia. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor desde agora. E eu estou falando de temer ao Senhor, eu não estou falando de temer outro homem. Eu não estou falando, pastor, mas eu tenho medo, o senhor sabe. Ei, se você tem ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo vivo caminho, se você tem ousadia para entrar na frente de Jesus, você tem que ter ousadia para entrar na presença de qualquer um. Não estou falando arrogância, eu estou falando ousadia. A base da ousadia é a humildade. Pastor, mas isso não é humildade, entrar. Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. É saber quem você é, e você está entrando não é por causa de você. É como Esther que entra diante de Assuero, sem ser convidada, não por causa dela, mas porque uma nação estava a perigo. Ei, é diferente. Como é o nome da primeira esposa de Assuero? Vasti. É diferente de Vasti, que foi convidada para a festa e não entrou. Esther não foi convidada e entrou. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o receber serão feitos filhos de Deus. Eu vou parar aqui que eu estou ficando doido. Fica de pé comigo. Aleluia. Juca. Ei, aleluia. Olha aqui, só um pouquinho, só um minuto, eu preciso falar isso. Quantas vezes você está andando sobre os poços e está clamando por chuva? Quantos de nós estamos caminhando sobre poços e a gente está dizendo, Senhor, manda chuva, e Deus dizendo, por que você não desentulha esses poços? Você está caminhando sobre poços que seus pais construíram. Eu não estou clamando por chuva, eu estou clamando eu sou a geração que desentulha os poços. O Senhor está dizendo, olha para baixo, tem poço aí. Você está preso numa forma e você despreza a revelação. Você está preso nas fórmulas e você está desprezando as revelações. Você está que nem aquele paralítico de Betesda. Jesus chegou e disse, quer ser curado? Ele disse, mas ninguém me joga na água. Ele disse, eu não estou perguntando se você quer ir para a água, cabeção. Eu estou perguntando se você quer ser curado. Mas sempre que eu vou, vai um na minha frente. Eu não estou perguntando se alguém tomou o seu lugar.
Eu vim reposicioná-lo nesta manhã. Eu vim reposicioná-lo. Eu vim perguntar: você quer ser curado? Então para de olhar para tudo, para de olhar para todos, para de olhar para as águas, para de olhar e olha para mim, olha para mim. Você só conhece o movimento dessas águas, feita por anjos de tempo em tempo. Você precisa esperar mais. Você vai esperar mais para quê? Para que venha o reino. Você vai esperar mais. Se você já achou o reino, você pode esperar mais, porque o reino, quando o reino se apresenta a uma cidade, sempre tem mais. As novas fórmulas do reino elas são muito edificantes, Júnior. Talvez você vai ter que soltar aquela velha fórmula. De tempo em tempo um anjo vem e move as águas. Ele olha para você e diz: você quer ser curado? Mas ninguém, não, estou perguntando se alguém te ajuda. Para de sofrer, de lamber suas carências nos outros. Para de sofrer suas carências porque ninguém te ajuda. Ei, para de lamber suas feridas. Levanta e anda, levanta e anda. Se você se atrever a andar com a esteira no dia de sábado, mas a religião não permite, vai acontecer muitas coisas nesses dias que a religião não permite, amigo. Se prepare. Religião não acompanha a revelação. A religião sempre vai achar que você está fora do contexto. A religião sempre vai achar que é sábado, que você não pode carregar a esteira. Quer dizer, a enfermidade você pode carregar no sábado, a esteira não. A religião está equivocada. A profecia que recebeu. Nós estamos em cima de poços de avivamento e estamos pedindo chuva. Desentulhe, por favor, vá para dentro da sua denominação e desentulhe esses poços. Mas você não pode carregar a esteira no dia de sábado. Quem te mandou carregar? Quem te mandou? Foi um cara aí que está pregando sobre reino. Está endemoniado. Esse cara está endemoniado, não ouça ele. Não, eu vim aqui dizer para você: pega a tua esteira. Ei, levanta e anda. Há um clamor gritando dentro de você e você está esperando um anjo vir balançar as águas. Há um clamor que está convergindo tudo na horizontal e você está esperando algo vir do céu e ligar você. Não tenha um foco errado, não se distraia. Não pare em Samaria quando você tem que ir para a cruz. Carregue uma intrépida resolução na sua face. Quem olhava para Jesus sabia que ele ia morrer. E eu vou falar de novo: felicidade não é um lugar para onde você está indo, é um lugar que você precisa voltar. Eu quero orar por você e por mim. Eu não sou louco de orar só por você, eu quero orar por mim também. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, por favor. Em São Paulo, no Brasil, no Congresso, na igreja,
na minha casa. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar nas minhas ações, nas minhas manifestações, nas minhas palavras. Toma o teu lugar nos meus sentimentos. Toma o teu lugar na minha paixão, no meu amor por ti. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece. O leão fugiu do trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece. O leão fugiu do trono. Céu e terra. Céu e terra. O universo estremece. O leão. Céus e terra se encontram aonde? Em você. Eu e você temos as duas naturezas. Ele nos formou do pó da terra e soprou em nós o seu espírito. Céus e terra se convergem no homem. Quando ele diz que céus e terra se encontram em você. E você precisa decidir quem vai governar a sua vida, se é o céu ou se é a terra. Porque ele formou você do pó da terra, mas soprou em você o espírito. Em Lucas 20, 17, em Lucas 17, 20, Jesus disse: muitos dirão, o reino está aqui, está ali. Jesus disse: não acreditem, porque o reino está dentro de você. Dentro de você. Eclesiastes 3:10, ele diz que colocou a eternidade no coração dos homens. Então quando você olha aqui para fora, você vê os dias contados, porque aqui fora a vida do homem é de 60 a 70, e o que passa disso é canseiro e enfado. Alguns por sua robustez chegam até 80. Sim, pense nisso. Então você está olhando para fora, você está deteriorando. Aí você assusta, seu cabelo está caindo, as preguinhas estão chegando, as bordinhas de catupiry. E aí você fica trabalhando, tentando lutar para melhorar a sua expressão. Ei, ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova a cada dia. Eu não estou dizendo que você não precisa se cuidar, você é o templo do Espírito, se cuide. Mas o que acontece fora de você não é tão importante como aquilo que acontece dentro de você. Existe uma voz do que clama aí dentro. Alguém que habita em você está clamando, os céus estão gritando dentro de você. E você quer pregar para levar as pessoas para o céu, mas nem manifestou o céu para elas ainda. Diz: Jesus está voltando, nós vamos tudo para o céu. Ei, o céu não vai, a igreja não sobe sem primeiro o céu descer. Quem subirá primeiro? Quem subiu aos céus senão aquele que desceu? Queremos levar pessoas para um ambiente. Foi isso que Moisés e Josué fizeram. Mas você não vê Deus dizendo: eu vou tirar o povo daqui e vou levar para lá. Deus está dizendo o seguinte: eu vou tirar o povo daí e vou trazê-los a mim. Depois você lê Êxodo 19, versículo 6, 5, ele diz: lembra o que eu fiz quando tirei vocês do Egito e vos trouxe a mim? Ele disse: eu vou descer e vocês vão ser minha propriedade particular. E aí o povo diz: tá ok, Moisés, diga para o povo, para Deus, pode descer. Quando Deus desce, o povo sai correndo e diz: fala tu, Moisés, e ouviremos. Ei, eu não sou o seu Moisés. Eu não sou o seu Moisés. Fala tu, Luiz Hermínio, e ouviremos, mas não fale Deus para que não morramos. Eu não sou o seu Moisés. Eu estou lá no que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Paulo diz: nós não somos como Moisés, que colocava um véu no rosto, para que as pessoas não vissem que a glória tinha desvanecido. Você sabe o que é isso, irmão? Eu sempre achei que Moisés botava o véu no rosto porque ele estava brilhando. Não, ele botava o véu no rosto porque ele tinha parado de brilhar. Quando Moisés descia do monte, ele estava brilhando.
E quando os filhos de Israel viam ele brilhando, saíam de perto dele, respeitavam o que Moisés carregava. E aí, quando Moisés percebia que ele não estava mais brilhando, o povo não ouvia o que ele dizia. Então ele botava um véu no rosto para o povo achar que ele ainda estava brilhando. Pastor, o que o senhor está dizendo está na Bíblia. Depois você lê 2 Coríntios 3. Paulo diz: nós não somos como Moisés, que colocava um véu no rosto para não deixar perceber aquilo que desvanecia. Sabe o que é que Moisés fazia? Porque o Espírito não habitava em Moisés, ele vinha sobre Moisés. É diferente de você hoje, que o Espírito habita em você. Por isso Paulo diz: nós não somos como Moisés, porque Moisés ele usava de estratégia para segurar o povo. Nós não temos que usar de estratégia. Nós, de glória em glória, com rostos descobertos, refletimos a glória de Deus, crescemos de glória em glória. Então não adianta você querer criar estratégias para segurar o povo. Moisés percebeu que quando ele estava brilhando, o povo respeitava o que ele dizia, e quando ele não estava brilhando, o povo não respeitava. Então ele botava o véu para o povo achar que ele ainda estava brilhando e ouvir o que ele dizia. E tem muita gente assim, irmãos, bota o véu para o povo para buscar o respeito de Deus, do povo que não tem mais de Deus. Não, Ingrid, solta tudo. O povo não tem que ficar com você por causa da sua performance. O povo não tem que ficar com você porque sua igreja é confortável, suas cadeiras são gostosas e o seu ambiente é confortável. Não, o povo tem que ficar com você, porque quando olha para você, é o próprio Yeshua falando, é o próprio Espírito de Deus se manifestando. Nós, com rostos descobertos, nós não vamos criar artifício para as pessoas acharem que a gente é ungido. Não vamos criar, não vamos empolar a voz, não vamos, não, chega. Nós não precisamos disso. O que nós precisamos é refletir a glória de Deus, e de glória em glória crescer, amém, irmãos? Deixar que a voz que está dentro venha para fora, deixar que o reino que está dentro venha para fora, aleluia. Existe um reino aí dentro que precisa se manifestar, e às vezes a gente tenta mostrar alguma coisa e não consegue mostrar ele. Chega, não é para os nossos dias. Moisés não tinha o Espírito habitando nele, você tem, o Espírito habita em vós, e a palavra do Senhor é Espírito e vida, amém? Não existe duas coisas, a palavra e o Espírito. A palavra é Espírito e vida. Por isso, quando nós pregamos, a nuvem tem que chegar, a presença tem que entrar. Irmãos, nós estamos prestes a viver um grande avivamento. Isso me dá dois sentimentos, um de alegria e outro de preocupação, porque o que vamos fazer depois que estarmos avivados? O que vamos fazer? Vamos fazer o que Pedro disse: vamos construir 3 tendas e vamos ficar aqui ao redor da glória? Ou vamos por todo mundo, como Yeshua mandou, pregar o evangelho a toda criatura? Nós queremos crescer no templo, quando a Bíblia diz que nós temos que crescer como templos santos do Senhor. Nós vamos no templo para ser templo, aleluia. Põe a mão no seu coração, me deixa terminar, irmão, que eu tenho que ir para casa escrever um pouco de coisas. Está fluindo, e quando flui eu preciso escrever. Eu oro para que os céus que está aí dentro se manifestem na sua família, se manifestem no seu casamento. Ei, eu oro para que quando você estiver com o seu cônjuge, não seja só 2 pedaços de carne, seja o céu se manifestando. Eu oro para que quando você estiver com seus filhos espirituais e biológicos, não seja só uma religião, mas seja o céu na terra. Ai, que você manifeste Jesus a eles. Eu oro para que quando você estiver num púlpito, não seja fogo estranho, seja o fogo do Espírito, sim, fluindo através das suas convicções, fluindo através das suas renúncias, fluindo através de quem você é. Eu oro para que isso aconteça, amém, amém. Campinas, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Ore por nós, querido, ore pela nossa casa, ore
para que essa palavra não dilua no caminho. Ore para que essa palavra seja multiplicada sem diluir no caminho, porque isso não são doses homeopáticas. Em nome do Senhor Jesus, eu oro para que a gente repense algumas coisas, como Moisés disse. Eu pensei que foi Deus que falou comigo, mas não, foi pessoas que me deram ideias. E eu preciso voltar para as ideias originais, as ideias de Deus. Entra e possua e tome posse daquilo que é seu. Diga aos orgulhosos, sejam abatidos. Diga aos humildes, os vales sejam exaltados. Sim, Ele vai abater os montes, vai exaltar os vales. Diga para os tortuosos, seja endireitado. Diga para o escabroso, a palavra vai aplanar você. E a glória do Senhor se manifestará sobre toda a terra, e todo olho verá, porque é o Senhor quem disse isso. Sim, não é a ideia de um homem, é o Senhor quem disse. Aplauda ao Senhor bem forte.